Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot. Assim que passou pelo portão de entrada de Steen, Kate desceu da carruagem. Desejava caminhar, sentir o ar, tudo à sua volta. Estava na estrada havia dias. Tinham ido o mais rápido possível para longe de Hellers. Tinha fugido, corrido do medo que a consumia. Mas ela sabia que esse medo não a deixaria, mesmo estando ali, naquelas terras que tinham sido seu mundo até John chegar. Mamãe! George vinha correndo ao seu encontro. Tinha um enorme sorriso e suas bochechas estavam coradas. Oh, meu amor! Kate o abraçou o mais forte que conseguia. Se sentia tão incompleta sem seu menino, sem todo o amor que recebia dele. Agora estava segura. Estava com seu anjinho da guarda. Que saudades eu senti de você. Eu também, mamãe. Ela beijou todo aquele rostinho lindo e o enteado a pegou pela mão. Vamos, mamãe. Vovô está nos esperando. E Kate foi esperando encontrar em sua família a solução para todos aqueles problemas. O Visconde a esperava na porta de casa e tinha um semblante preocupado. Filha? Ele abriu os braços e Kate foi ao seu encontro. Nada seria melhor que ser confortada pelo homem que havia lhe dado a vida. Papai. Anthony a olhou. Não vou perguntar o motivo de você estar aqui, mas realmente espero que seja a coisa certa a se fazer. Eu também espero. Assim que Kate se estabeleceu em casa, retomou algumas atividades que faziam parte de sua rotina antes de se casar. Brincar e educar George era a prioridade. Seu pai havia dado a ideia de contratar algum tutor para ajudar o menino antes de ir para a escola, mas Kate foi contra. Tudo que George precisava saber antes de sair de casa para estudar, ela lhe ensinaria. Mostraria o necessário e não deixaria nada faltar ao seu menino. Havia voltado a fazer suas caminhadas. Era algo que amava demais. Esse momento era a hora em que tentava relaxar e desviar dos problemas que ainda continuavam em sua mente. Percebeu que o foco principal de sua estadia ali era evitar pensar em Hellers e tudo que estava lá. John não a havia procurado, nem mandado uma carta, e aquilo a magoou. Em seu íntimo, desejava que ele viesse e a levasse para casa. Casa? Considerava Hellers sua casa? Estava começando a achar que sim, a ver que talvez lá fosse o melhor lugar para sua alma e corpo estarem. Em Steen ficava ansiosa, preocupada, pensativa, tentando adivinhar o que poderia estar acontecendo lá no norte, onde não tinha controle das coisas. Mas tinha medo dos problemas que a esperavam lá, que não estava forte e preparado o suficiente para encará-los, para lidar com eles cara a cara. Ela estava se dirigindo para a casa do pároco. Fazia tanto tempo que não via Emily, que não conversavam. Kate sentia falta dos conselhos de sua amiga. George a acompanhava. Encontraria os amigos para brincar. O menino estava tão feliz naqueles últimos dias. Parecia ter tudo o que mais desejava. Sua mãe, seus amigos, o mundo que tanto amava. Emily estava no jardim com seus meninos. A barriga estava enorme, e isso fez Kate lembrar um pouco de sua dor. E a amiga deu um enorme sorriso quando viu Kate chegando com George. Kate, querida, que ótimo vê-la. As duas se abraçaram. É ótimo vê-la também, Emily. Senti saudade. Eu também. Mas me diga, qual é o motivo da sua visita tão inesperada? Achei que estaria no norte. O Duque veio com você? Kate abaixou os olhos. Não, vim sozinha. O sorriso de Emily desapareceu. Venha, vamos entrar. Vamos conversar sobre isso lá dentro. Estavam na cozinha. A amiga terminava de preparar o lanche das crianças e Kate ajudava. Ainda não tinham conversado.
Falavam apenas das coisas que tinham acontecido enquanto Kate estava fora. Falaram também da gravidez de Emily. A amiga estava no 6º mês e a barriga estava enorme. Kate tentou não demonstrar tristeza, vendo todas aquelas coisas boas acontecendo. Tinha colocado em sua mente que seu bebê tinha cumprido o que Deus desejava e voltado para seus braços. Ninguém tinha culpa daquilo, e não adiantava ficar vendo outros bebês e mulheres grávidas e se deixando ficar triste. Aquilo não traria seu filho de volta. As crianças já estavam bem alimentadas e tinham voltado a brincar no jardim, enquanto Kate e Emily finalmente conseguiriam um tempo para conversar. Elas estavam sentadas na sala de estar e tomavam chá. Então, agora me explique o porquê de você estar aqui quando ainda é recém-casada. A duquesa tomou um pouco do chá e respirou fundo. Uma amante de John foi até Hellers. E ela está grávida. Emily se endireitou no sofá. Entendo. E você simplesmente veio para cá? Me conte como foi isso. A amiga tentava claramente entender todas as atitudes de Kate. Sim, ele não estava em casa quando a tal chegou. Ela me contou que estava grávida, então eu simplesmente saí, arrumei minhas coisas e vim para cá. Então você fugiu? Não, eu não fugi. Só vim visitar meu pai, ver George e você. Pare de se enganar, Kate. Não coloque desculpas em cima de sua atitude. Você fugiu. Tudo bem, posso ter fugido. Mas você não faria o mesmo? Kate não entendia onde Emily desejava chegar com aquelas afirmações. Sabia que estava mentindo para si mesma, e ver a amiga lhe dizendo isso na cara era forte demais. Mas ela sempre havia sido assim, e era por isso que eram tão amigas. Não escondiam as coisas uma da outra. Não, querida, eu não faria. Você deveria ter esperado seu marido, discutido isso com ele, perguntado a veracidade de tudo aquilo. A Hellers via a razão, em forma de pessoa, lhe dizendo o que era certo a se fazer, e que ter seguido o coração talvez não fosse a melhor escolha. Eu não sei se teria coragem de fazer isso. Não sei se conseguiria. Estou muito machucada. O que mais aconteceu, Kate? Se fosse apenas essa amante, você não teria saído de casa assim. Você teria ficado. O que mais aconteceu? Kate a olhou, e pela primeira vez se viu chorando para alguém além de si. Eu perdi meu bebê. Tive um aborto. Emily secou suas lágrimas, que também já caíam, e abraçou forte a amiga. Ah, querida, por que não me disse antes? Poxa, Kate, eu sinto muito. Eu não podia. Tinha que ser segredo. Kate, olhe pra mim. Não se culpe por essa perda. A culpa não é sua. Eu sei. Agora eu sei. Foi por isso que eu fugi. Tinha medo. Medo de vê-lo tendo um filho que não fosse meu. Eu entendo, minha querida. Mas virar as costas para os problemas não os resolve. Me desculpe por estar sendo tão fraca e volúvel. Não, querida. Você não está sendo fraca ou volúvel. Você está sendo humana. Os dias foram se passando, e Kate foi se vendo voltar à antiga vida. Mas mesmo fazendo tudo o que era comum, tudo que sempre praticou, as coisas estavam diferentes. A alegria, o modo de ver a vida já não era o mesmo. Já não tinha mais a graça como tinha com John. Ela tentava, ao máximo, não se abalar, não se preocupar, tentar se convencer de que as atitudes tomadas pelos dois eram as melhores opções para aquele momento. John não tinha dado sinal de vida, e ela tinha respeitado. Não entendia se aquilo declarava culpa ou raiva. Talvez fosse os dois, mas não tinha certeza. Torcia para não ter. Harriet iria visitá-los logo. Ela estava se acostumando muito bem à casa dos Walters e amava morar em Londres. Tinha a sociedade que tanto amava, as fofocas, tudo que fazia uma jovem como Harriet feliz. E mais ainda, um marido super apaixonado. Tudo estava caminhando de melhor para perfeito na vida da irmã mais nova. Mas a maior surpresa veio em uma bela manhã. Amanda e Arthur estavam noivos. Ninguém ficou mais feliz que o Visconde, nem mesmo Kate, que sempre torceu pelos dois. O pai estava radiante. Finalmente conseguia ver seu herdeiro tomando rumo na vida e casando com um dos melhores partidos do país. Finalmente esse menino tomou jeito. Não aguentava mais pedir por esse milagre. Era noite. Anthony e Kate haviam acabado de jantar e estavam na sala de estar, conversando, um pouco antes de se deitar. Sim, eles combinam muito bem. Terão um ótimo casamento. Assim espero. O pai a olhou como se estivesse a avaliando, e Kate odiava isso. Estou animada para a festa de noivado. Veremos todos. Harriet também. Sim, veremos todos, inclusive o Duque.
O Visconde continuava olhando para a filha, como se estivesse descobrindo todos os seus segredos. Desde que Kate havia voltado para a casa do pai, ele frequentemente fazia aquele tipo de coisa. Não havia perguntado nada para ela, mas Kate sabia que, no fundo, ele tinha uma noção do que estava acontecendo. Sim, o Duque... Tia Corina deve estar dando pulos de felicidade. Ela tentou agir o mais normal possível. Minha irmã deve estar morrendo de felicidade. Arthur está casando e ainda por cima com uma Hellers. Ela ficou maluca por não ter conseguido ir no seu casamento e no de Harriet. Se ela conseguisse sair de Bar e das águas termais, tenho certeza que conseguiria ir ao casamento. Você sabe o que ela diz. Fala que se não fosse as águas, não estaria curada dos nervos. Mas tenho certeza que as fofocas fazem mais efeito do que qualquer outra coisa. Os dois riram. A mãe de Arthur era a irmã mais nova do Visconde. Como ela já era viúva e tinha apenas o primo de Kate como filho, era uma senhora muito convidativa, sempre no meio da sociedade e uma mãe babona. Seu maior orgulho era Arthur. A festa de noivado seria feita em algumas semanas. O local escolhido havia sido a casa da mãe de Arthur, que ficava nos arredores ricos de Londres. Era um lugar que estava perto da cidade e, ao mesmo tempo, perto do campo. Nada poderia ser melhor que lá para se fazer uma festa que envolvesse pessoas importantes. Kate estava bastante nervosa. Encontraria com John e todos os seus irmãos. Teria que passar a imagem de que tudo estava bem e que ela estava apenas na casa do pai de passagem. Não tinha ideia do que falaria e talvez esperasse uma posição de John para poder tomar alguma atitude. Porém, sentia medo. Medo pela mentira de ser descoberta. Medo por encontrá-lo. Medo do futuro que não conhecia. Estavam na estrada havia 2 dias. Segundo os cálculos de Kate, chegariam exatamente no dia da festa. Apenas um pouco mais cedo das festividades começarem. Seu pai desejava ir mais cedo, queria comemorar por mais tempo, mas Kate felizmente conseguiu persuadi-lo a chegar no dia da festa, pois se chegassem cedo, ela provavelmente teria algum problema com relação à sua situação com o John. A tarde já estava no fim, quando o Visconde e a filha chegaram à residência da mãe de Arthur. A casa era enorme, bastante luxuosa e confortável, igual a personalidade da anfitriã. A tia de Kate não tinha se casado com alguém de título. Seu marido falecido era comandante na marinha e tinha feito dinheiro no mar, mas ela vivia como qualquer nobre poderia querer viver, em mais absoluto conforto. A mansão estava lotada de pessoas. Todos arrumavam alguma parte da decoração ou da comida para a festa de mais tarde. Tinha bastante flores e luxuosas mobílias, tudo com detalhes em ouro. Kate! Anthony! Corina veio ao encontro dos 2 parentes. Parecia bastante atarefada, mas completamente feliz. Que bom que chegaram! Logo também os outros chegarão. Kate, querida, parabéns pelo casamento. E seu marido, onde está? Obrigada, tia. Está na casa do papai por causa do George. Daqui a pouco ele chegará para a festa. Kate rezava para sua mentira não ser tão diferente da posição de John sobre tudo. Ah, sim, mas tenho que lhe avisar para ficar de olhos abertos. Não se deve deixar um recém-marido solto por aí, ainda mais quando o parceiro em questão é um duque como o seu. A tia piscou para Kate e logo foi falar com o irmão. Ela foi levada para o quarto que ficaria. Era de casal e acabou percebendo que não conseguiria fugir de John ali. Em alguma hora ficariam sozinhos e que Deus a ajudasse. Ele com certeza desejaria explicações. Claro que ela também, mas não queria ter aquela batalha ali em terras desconhecidas. Mas não tinha certeza se seu marido pensava daquela maneira. Uma criada veio ajudá-la a se arrumar. Kate tinha escolhido um lindo vestido amarelo. Não era uma cor que costumava usar, mas havia ficado simplesmente maravilhoso nela. Ele era muito complicado de se colocar. Demoraria mais que o normal para ficar pronto. E havia decidido fazer um penteado simples e leve. O vestido já tomava todos os olhares. Não precisava de mais nada. A festa já tinha começado quando ela terminou de se arrumar. Ninguém tinha vindo chamá-la e o Duque também ainda não havia entrado no quarto. Kate nem sabia se John havia chegado, mas com a pontualidade que ele sempre teve e o fato da festa ser para o noivado de sua irmã, Kate já o imaginava andando pelo salão. Desceu até o centro das festividades com bastante cautela. Não desejava ser pega de surpresa ou ser colocada em alguma situação não planejada. Assim que entrou no salão, viu que ainda não estava tão cheio quanto imaginava. E se viu desejando estar cercada de tantas pessoas quanto poderia. Assim, não veria seu marido parado na entrada principal, junto com Amanda e James. Ela respirou fundo. Dessa vez, não poderia fugir. Não poderia virar as costas para tudo que estava à sua volta. Precisava ser controlada e encontrar uma boa saída como sempre havia feito. Kate! A Hellas abriu um sorriso ao ver a cunhada. As duas se aproximaram e se abraçaram. Kate estava realmente feliz por Amanda e Arthur. Que saudades! Não sabia que estava aqui.
Também, querida. Eu cheguei com meu pai mais cedo. Estou na casa dele. A duquesa torceu para aquela frase não sair estranha. John me contou. Falou que o pequeno George não estava tão bem e que por isso você foi para Steam. Aquilo foi um enorme choque para Kate. Em um momento jurava que seria descoberta e em outro se via protegida de qualquer falatório. Ela não se segurou e olhou para John. Ele continuava conversando com James e não tinha dado sinal de ter percebido a presença da esposa no aposento, mesmo sabendo que ela estava lá. E aquilo doeu em Kate. Estava se vendo ignorada por aquele homem, que apesar de tudo, era tão importante para ela quanto sua vida. Sim, mas ele já está muito melhor. Logo estará pronto para ir para Hellers comigo. Ela sorriu para Amanda. Assim espero. Sei que George amará aquela casa tanto quanto todos nós amamos. Aí estão vocês! Jessica vinha acompanhada de Charlotte. As duas usavam vestidos que demonstravam sua posição na sociedade. E elas se juntaram a Amanda e Kate. Estava te procurando há bastante tempo. Kate, não suma assim. Desculpe, Jess. Estava me arrumando, não tinha noção de que vocês já tinham chegado. Então culparei seu marido. Era o dever dele lhe avisar. A cunhada mais velha se virou para o Duque. Seu horário de Londres atrapalhou meus planos de conversar com Kate antes da festa começar. Os dois Hellers tinham se aproximado devagar, e Kate sentiu a presença de John antes mesmo de vê-lo. Seu perfume estava ali, tomava todo o ambiente. E sua presença imponente era reparada a milhas de distância. Você não me perguntou sobre ela. Se tivesse, ele teria lhe falado onde encontrá-la. Então ele sabia que ela já estava na casa. Sabia que tinha chegado, mas não a tinha procurado. Então Kate entendeu. Entendeu que John não a queria por perto. Ou pelo menos demonstrava isso. Por um lado, ela poderia entender perfeitamente. Fugir não era a melhor escolha. Mas ele também havia errado. Jessica pareceu pensar sobre a afirmação do Duque. Verdade. Mas mesmo assim, ela riu e se virou para Kate. Kate, querida, depois quero conversar com você. A duquesa lhe sorriu. Quando quiser, Jess. Queridos! Corina entrou no salão junto com Arthur e o Visconde. Vamos nos organizar. Está na hora dos convidados chegarem e precisamos estar apresentáveis. Amanda pegou na mão de Arthur e os dois se dirigiram para o hall. Jessica e James foram logo em seguida e Charlotte foi chamar o conde. Kate se viu ao lado de John e de seu pai. Tia Corina havia a deixado sozinha, dizendo algumas coisas sobre os vasos de flores não estarem perfeitamente alinhados. Então, seu pai apertou a mão do Duque. Como vai, John? Bem, Anthony. Espero que você também. O Visconde assentiu e olhou para Kate, que tentava em vão parecer completamente normal. Espero que a duquesa não tenha lhe causado problemas indo me visitar. De forma alguma. E pela primeira vez em semanas, John a olhou. Seu olhar era frio, era o costumeiro olhar que dava para todos à sua volta. E Kate se viu fazendo novamente parte da multidão, que ele não se interessava. Agora, ela não se sobressaía como havia sido no passado. A duquesa tem liberdade de fazer o que desejar, e eu estou muito ocupado em Londres para ficar em Hellers. Ele olhou para o pai dela e deu um sorriso aristocrático. Entendo, mas como a esposa, ela deveria estar sempre onde o marido se encontra. O Visconde a olhava como aquele olhar de que sabe tudo. Kate estava tremendo. Logo me juntarei, papai. Só estou esperando George se acostumar com a ideia. Mas nenhum dos dois homens conseguiu responder. A mãe de Arthur havia voltado ao salão e dado o braço ao irmão. Vamos! Precisamos ser os primeiros da fila de recepção. Kate respirou fundo e viu o pai e a tia se afastarem. Suas mãos estavam cruzadas. Não sabia o que fazer ali sozinho ao lado de John. Então, alguns segundos se passaram. Segundos que deram para ouvir a respiração do Duque pesar. E logo em seguida, suas mãos estavam dadas e ele a levava para o hall. A festa estava correndo tranquilamente. Kate tentava se manter afastada do centro. Não queria chamar a atenção, porém não conseguia. Por onde passava, todos a olhavam. Comentavam sobre sua beleza ou sobre seu recém-adquirido título de duquesa. E ela odiava isso. Odiava o fato de ser comentada, olhada e questionada. Nada era em sua frente, mas estava tão perfeitamente atrás que dava até para escutar as palavras. Havia cumprido seu dever como esposa de John. Tinha ficado na recepção como a ordem social mandava, andado pelo salão cumprimentando os conhecidos dos Hellers e se mantido à vista para quando ele precisasse dela. Mas mesmo andando juntos e falando com outras pessoas, o casal não havia trocado nenhuma palavra. Se mantinham em perfeito estado de educação e apenas próximo o suficiente para não levantarem suspeitas. Kate finalmente tinha conseguido um pouco de paz para ficar perto de sua irmã. Harriet havia chegado há pouco tempo e as duas quase não tinham se falado. Como anda nossa duquesa Hellers?
As duas deram as mãos. Perfeitamente bem agora que te encontrou. A irmã sorriu. Ah, Kate, quantas saudades, minha irmã. Elas se abraçaram. Também senti muitas saudades, querida. E como anda a vida com os Walters? Vai bem, eles são tão agradáveis comigo. Me sinto uma rainha. Richard melhora a cada dia e eu o amo mais a cada hora que passa. Harriet deu um sorriso apaixonado e Kate tentou disfarçar a tristeza. Que bom, quero vê-la assim, feliz e feliz sempre. Eu sei, e também quero lhe ver assim. Me diga, como anda o casamento? Está bem, ser duquesa não é tão difícil quanto eu pensava. Claro que não é difícil, você é uma duquesa. As duas riram e concordaram. Passaram ótimos momentos juntas. Fazia tempo que as irmãs não iam a uma festa e se divertiam tanto. Parecia que tudo tinha voltado aos tempos antigos, quando Harriet não morava em Londres e Kate não era uma duquesa. Continuavam as mesmas, e o amor de irmãs só havia aumentado. Estou se divertindo? Jessica havia se aproximado das duas. Muito, senhora Hellers. A cunhada de Kate fez uma careta. Sem senhora e sem Hellers. Me chame de Jessica. Afinal, somos praticamente da mesma família. Harriet concordou e sorriu. Você parece bastante feliz, Kate. A duquesa olhou. Sim, estou. É ótimo ter todos por perto. Concordo. Queria saber se podemos conversar. Harriet as olhou. Estou indo procurar meu marido. Não vejo há um tempo. Com licença. E saiu. Kate ficou olhando sua irmã ir até perdê-la de vista e depois se virou para Jessica. O que deseja conversar, Jess? Não entendi o porquê da cunhada desejar tanto ter uma conversa com ela. A esposa de Jane chegou mais perto, certificando de que ninguém as escutasse. Estou sabendo de tudo. Kate gelou na hora. Não esperava aquela revelação. Não sabia o que dizer. Sentiu seu mundo girar e viu todas as suas saídas desabarem. Tudo o quê? Tentaria dar uma desentendida. Talvez Jessica não soubesse de tudo e ela conseguisse uma estratégia assim. Todos os recentes acontecimentos. A cunhada se mantinha enigmática demais e Kate se viu ficando mais nervosa. Seja específica, Jess. Precisava ser racional e não deixar Jessica descobrir todo o seu ponto fraco. A cunhada abaixou a voz e disse: sobre a tal de Mary. Agora sentia mais medo que nervoso. Se Jessica sabia que ela tinha saído de casa, significava que todos os outros irmãos sabiam, que John havia lhes contado, e que ela estava fazendo um papel de idiota naquela história toda. Ah, sim, sobre isso? Tentaria ser o mais indiferente possível. A cunhada concordou em silêncio. No início, James não quis me contar. Era um segredo entre ele e John. Mas depois de escutar algumas coisas atrás da porta e forçar um pouco, consegui todas as informações. Ela parecia falar como se tivesse acontecido outra versão da história. Kate se manteve quieta, desejava ver até onde Jessica iria. Fiquei totalmente em choque com a cara de lavada dessa mulher. Como ela ousou voltar depois de quase um ano que John havia dispensado e lhe pedir dinheiro? Foi realmente algo muito mal educado. E essa história de gravidez, tudo mentira que James me disse. Falou que ela estava fazendo apenas uma brincadeira. Vê se pode! Não aceita esse tipo de coisa. E você fez muito bem em ter colocado um ponto final nessa mulher. Faria o mesmo em seu lugar. Por isso que John veio correndo para o James, pedindo ajuda. Tudo bem que eu não gosto do passado do meu marido, mas tenho que admitir que os contatos dele em Paris são realmente ótimos em situações assim. E fico muito feliz de saber que nesse momento ela já deve estar em algum bordel daquela cidade desastrosa. Kate não estava acreditando em tudo que havia acabado de escutar. Jessica havia lhe contado uma história completamente diferente do que tinha imaginado. Estava em estado de choque, em completo e perfeito estado de perplexidade. Era como se uma enorme pedra tivesse caído em cima de sua cabeça e lhe acordado para o mundo real. E uma enorme felicidade tomou conta de seu corpo, quando finalmente percebeu que estava errada todo aquele tempo. John não havia feito nada, não tinha tido a tal de Mary como amante durante o casamento deles. E aquilo foi um alívio tão grande, tão grandiosamente bom, que Kate não sabia o que falar. Sua cabeça estava a mil, e ela tentou ao máximo não demonstrar toda aquela parte feliz de si. Precisava ir encontrar seu marido, e dizer que havia errado, que se sentia completamente arrependida. Sim, e fico feliz que tudo tenha terminado bem. Foi apenas uma pequena turbulência. Tinha que estar normal, ficar normal, ser normal na frente de todos. Pelo menos até encontrar John. Isso os deixará mais fortes. Jessica sorriu. Parecia compreender perfeitamente bem aquelas palavras. Já nos deixou, Jess. Se você não se importa, irei atrás de John. Faz tempo que não o vejo. Vai sim, querida. Daqui a pouco eu irei atrás do meu. Jessica piscou para a cunhada e Kate se retirou com um lindo sorriso.
Ela estava procurando pelo Duque há alguns minutos. Ele tinha sumido e ninguém sabia de seu paradeiro. Aquilo deixou Kate preocupada. Tudo o que precisava agora era da presença do marido ao seu lado. Desejava tanto isso, mas infelizmente não conseguia encontrá-lo. Decidiu ir até a varanda. Talvez ele estivesse ali fugindo da loucura da festa com os irmãos ou com algum amigo. Estava bastante escuro no local, e Kate se viu pensando que provavelmente era culpa de Arthur. O primo nunca deixaria uma varanda como aquela iluminada em sua festa de noivado. Alguns casais estavam na sacada e outros andavam pelo jardim. Estava uma noite agradável, e ela se viu desejando ter John mais uma vez ao seu lado para poderem aproveitar aquilo juntos. Quando estava chegando perto das escadarias, viu o Barão de Stan, que, felizmente, não tinha vindo acompanhada da esposa, pois a mesma estava na casa da mãe. Ele estava ao lado de um homem que era um pouco mais alto, mas tirando isso, parecia muito com John. Talvez fosse o escuro ou a enorme vontade de Kate encontrar o marido, mas ela só foi perceber o erro quando chegou perto dos dois cavalheiros. Alan estava acompanhado de James, e não de John, como havia imaginado, e aquilo a entristeceu. Desejava encontrá-lo, lhe dizer tudo o que o coração guardava, mas ele havia sumido. Parecia que não queria ser encontrado. Boa noite, cavaleiros. Kate chegou mais perto e fez um leve cumprimento. Boa noite, duquesa. Alan beijou sua mão e James deu um sorriso agradável para a cunhada. Os senhores viram o Duque? Estou procurando por ele há algum tempo, mas não o encontro. Não conseguirá encontrá-lo, cunhada. John partiu há algum tempo. Foi atender a um chamado do rei. Aquilo a destruiu. Ele tinha ido embora e sem saber que ela se sentia arrependida. Ele não me disse nada. Foi muito rápido. Ele mal teve tempo de se despedir de Arthur e Amanda. Entendo. Espero que não seja nada grave com o rei. Fique tranquila. James ofereceu o braço à cunhada, que aceitou. Os três estavam voltando calmamente para dentro do salão quando Alan puxou o assunto. Duquesa, me desculpe a intromissão, mas qual é o nome do seu enteado? Aquilo pegou Kate desprevenida. Nunca imaginou que o barão tivesse interesse em George. Provavelmente John havia comentado algo sobre o menino. Sem problemas, barão. Meu menino se chama George. Ela sorriu para Alan, que parecia bastante interessado. Mas e o sobrenome? Como é? Aquilo foi estranho. Por que o sobrenome de George interessava o barão? Kate não entendia. Seu nome é George Jr. Granwell. O olhar do Stan mudou. Agora estava parecendo bastante sério e pensativo. Por que, barão? Há algum problema? Não mesmo, duquesa. Apenas uma curiosidade. Ele deu um sorriso pensativo, fez uma pequena reverência e se retirou.